Olá, muito bom dia para você que está conosco aqui na TV Asa Branca. Está começando mais um AB1. Hoje, sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2025. Seja bem-vindo. E no AB1 de hoje a gente vai mostrar a história de uma atleta aqui de nossa região que vem se preparando há muito tempo para participar da corrida de São Silvestre em São Paulo. Ela está na maior expectativa para participar dessa prova. Eu iniciei na corrida de rua devido à síndrome do pânico que eu tinha. Eu passei por um tratamento durante 3 anos e eu tomava mais de 2 tipos de medicação. Então fazia acompanhamento com psicólogo e psiquiatra e foi justamente através da corrida que eu consegui me sobressair das minhas crises de pânico. E você está a fim de se inspirar em tanta dedicação e também quer começar a se movimentar em 2026? Que tal praticar a musculação? Coragem, a vida pede coragem. De forma recorrente, aumenta de 20% a 30% o número de matrículas. E vale salientar que muitos alunos estão matriculados, mas não vêm. Porque o que de fato faz a diferença no treinamento físico é a constância. Muita gente vem para dentro da academia ou fazer esportes, não apenas para cuidar do corpo, mas cuidar da mente como uma forma de cuidar para o futuro, sabe? Para ter uma longevidade, uma qualidade de vida melhor. E por falar em preparação para o ano que está se aproximando, o repórter Gessé Acioli chega ao vivo para falar com a gente sobre como fazer um bom planejamento para alcançar as metas estabelecidas. Bom dia, Gessé. Oi, Magno, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. Pois é, 2026 batendo a porta, tem sempre aquela organização financeira para iniciar o ano bem, já que a gente tem aí um ano que inicia também com várias contas, né? Tem IPTU, IPVA, tem Escola das Crianças, então a gente tem que se organizar financeiramente. E a gente traz dicas daqui a pouco de como funciona esse planejamento para iniciar o ano bem e ter o decorrer de todos os meses de forma organizada. Coisa boa, Gessé, valeu, daqui a pouco a gente conversa um pouco mais. E a gente vai mostrar também uma reportagem falando sobre o quadro Reformando Sonhos do programa Chega Junto na TV Asa Branca. A emoção está tomando conta do programa. Olha, são 3 famílias lindas, são 3 famílias diferentes, com sonhos diferentes, incômodos diferentes, né? Uma sala, um quarto e um banheiro. Então, elas vão poder se emocionar bastante, vão ver que, de fato, as famílias elas vão mudar alguma coisa na vida através daquele projeto, através daquele cômodo reformado. Porque o sonho vai ser realizado e a mudança vai vir também. E hoje tem o quadro Som e Sotaque com a participação dos cantores Antônio Neto e Alan Alves. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida... Agora vamos direto para a redação para falar com Fábio Gomes. Ele vai trazer os principais destaques do nosso portal G1 Caruaru e Região agora. Fábio, bom dia para você. Oi, Magno, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que segue acompanhando a gente aqui nesse AB1 de sexta-feira. Um dos destaques de hoje, Magno, infelizmente, é a respeito da violência aqui no nosso estado, porque câmeras de segurança flagraram o momento de um tiroteio que deixou um homem morto e 3 pessoas feridas no Recife. Entre essas pessoas feridas está um adolescente de apenas 12 anos de idade. A Polícia Civil segue com essas investigações e daqui a pouquinho eu volto trazendo mais detalhes sobre esse assunto e também falando sobre outras matérias que são destaque aqui no G1. Magno. Combinado então, Fábio. Valeu, até logo mais. Tudo isso e muito mais agora no seu AB1. Vamos juntos na TV Asa Branca, pelo nosso portal G1 Caruaru e Região e também pelo Globoplay. Tem o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar ao vivo e de graça pela internet. Vamos ver agora como é que está o clima nesse momento aqui em Caruaru. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol entre nuvens. À noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. Agora a temperatura está marcando 29 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19 graus aqui em Caruaru. E olha só, nós agora vamos para Garanhuns. Lá o repórter Leonardo Costa está ao vivo no terminal rodoviário da cidade para mostrar como é que está a movimentação por lá. Léo, bom dia para você, seja muito bem-vindo.
Oi, Magno, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente hoje, sexta-feira, dia 26 aí, depois do Natal, e a galera agora já começa a se organizar e a também viajar para passar a virada de ano em outros lugares, viu? Aqui no início da manhã a movimentação foi tranquila, mas quando deu 11h30 da manhã, muita gente chegando, famílias inteiras chegando justamente atrás de passagens, porque, segundo a administradora aqui do terminal, muita gente vai querer ir aqui dentro do estado para Recife, Caruaru, e quando se fala de viagem interestadual, também para Aracaju, que é a capital justamente sergipana. Mas eu já encontrei gente aqui justamente que quer ir até para o Maranhão. Viagem que não vai acontecer hoje de manhã não, viu? Só no início da noite. Ou seja, as pessoas vão ter que ficar aqui na rodoviária esperando e por isso, inclusive, estão aproveitando esse horário aqui, 11h54, já para almoçar. Se a gente olhar para os restaurantes que tem aqui, tem muita gente já aproveitando para almoçar, justamente porque o dia vai ser intenso por aqui. Segundo ainda a administradora aqui da rodoviária, cerca de 2.700 pessoas devem passar aqui pelo terminal rodoviário desta semana até o dia 4 de janeiro do ano que vem. Justamente essas pessoas que vão se movimentar, gente chegando para passar a virada aqui e gente também saindo para poder aproveitar a virada de ano. Recife, a gente sabe que tem uma virada de ano muito forte, né? Muita movimentação por lá. E muita gente aproveita essa festa para conhecer outros lugares e também fazer essa virada de ano. Eu encontrei também uma pessoa que veio de Santana do Ipanema, lá em Alagoas, está aqui desde o início da manhã, vai ficar até o início da noite para poder conseguir viajar para o Recife. Mas tem algumas orientações, porque não basta simplesmente pegar a mochila, botar nas costas e sair para viajar. Tem que pegar a documentação, se tiver com criança, tem que ficar de olho também na documentação, principalmente algumas pessoas que precisam de uma documentação do juiz aí para poder viajar com essa criança. E eu conversei com Lucas Pinheiro, que ele é presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Garanhuns, que passa todos os detalhes para a gente em relação à bagagem extraviada, todo o cuidado, né? E quando procurar os seus direitos. Vamos acompanhar. Com relação à passagem comprada online, você tem o direito de se arrepender daquela passagem, caso seja feita a aquisição em até 7 dias do efetivo transporte. Caso dê algum problema, quando você chegar ao terminal rodoviário, você deve procurar a empresa que você comprou. Então vamos lá, atrasos em até 1 hora, eles são obrigados a lhe realocar em um outro transporte, seja da própria empresa ou de uma empresa terceira. E aí é importante se atentar porque, caso eles realoquem em um ônibus, em um transporte que seja de inferior qualidade, eles têm que fazer a devolução proporcional daquele valor que lhe foi cobrado. Atrasos superiores a 3 horas, eles são obrigados a lhe realocarem em um transporte, lhe dar alimentação e estadia. Em caso de acidente, você está coberto pelo seguro obrigatório que você paga ao adquirir a sua passagem. Então você tem direito sim de a empresa aérea lhe pagar pelo dano material que você sofreu, ou ainda se você sofreu escoriação, se você sofreu algum dano no seu corpo, você tem direito sim a exigir tanto o dano moral como o seu dano material. Com relação ao extravio de bagagem, é importante estar atento porque antes de entrar efetivamente no seu transporte, faça a gravação, faça fotografias de todas as bagagens que você está entregando à empresa, tá? Para comprovar, primeiro, o que tem dentro e, segundo, o estado que ela se encontra do lado de fora. Caso seja feito o extravio ou ocorra algum dano, procure imediatamente a empresa, tá? Pegue no guichê o documento formal que eles lhe entregam e com isso você vai esperar a devolução da empresa. Caso a empresa não lhe devolva dentro de 30 dias a sua bagagem ou ainda lhe devolva parcialmente, você tem direito de pedir indenização por dano moral e material. Como o Lucas Pinheiro falou aí, a orientação é chegar com antecedência, guardar os comprovantes e, em caso de problema, procurar a empresa ou os órgãos de defesa do consumidor. A gente sabe que muitos ônibus estão circulando pelo estado e também fora do estado neste momento, mas a garantia do horário do ônibus
é do direito do consumidor. Então deve ficar alerta também e guardar todas as passagens e buscar os seus direitos. Eu sigo aqui na rodoviária, tem uma senhora que veio me procurar aqui, ela está indo para o Recife, falou que justamente chegou aqui por volta das 11 da manhã. Essa questão da gente fala, né, de comprar passagem com antecedência, ela ainda não conseguiu comprar essa passagem com antecedência, ela vai para o Recife e aí quer ir para a Bahia ainda, vai passar um tempinho por aqui ainda, mas a gente reforça, né? Se puder comprar essa passagem online, ou chegar com antecedência, separar todos os documentos, chegar aqui com antecedência de fato e preparado para não ter nenhuma intercorrência. Principalmente porque quando o ônibus chega, ele não espera muito não. Tem gente aqui, como eu falei, circulando, aguardando o guichê abrir para comprar passagem, tem gente já almoçando porque chegou cedo, ou seja, por aqui, até o início de janeiro, vai ser muita movimentação. Afinal, são mais de 2.700 pessoas circulando na cidade. Muita gente saindo. A gente lembra que o último desfile natalino aqui do Encantos do Natal foi ontem, mas a programação na cidade, a cidade com mais de 20 pontos iluminados, segue até o dia 11 de janeiro. Ou seja, se o pessoal quiser vir para aproveitar aqui com a família, também tem programação. Vai ter programação da virada em frente ao Palácio Celso Galvão, que depois a gente vai trazer toda essa programação. Mas tem programação na cidade, no estado e em outros estados também. Ou seja, dá para aproveitar, basta chegar cedo aqui, se preparar com toda a passagem, com documentação e se vier com criança, principalmente, viu, Magno? É isso, Léo. Muito obrigado pelas informações trazidas para a gente aqui. E olha só, agora a gente vai trazer informação sobre o clima, sobre o tempo aqui em nossa região. A gente vai trazer agora, nesse instante, os municípios do Agreste, do Sertão e também da Zona da Mata, né? Como é que está o clima, como é que está a temperatura nesses municípios. Daqui a pouco a gente vai trazer, portanto, nos municípios de Camusim, também outros municípios aqui da região, porque agora sim, a gente vai conferir, a gente está vendo aí na sua tela, Camusim de São Félix, a mínima é de 19 graus e a máxima de 29 graus. Já São Benedito do Sul, que fica na Zona da Mata de Pernambuco, Zona da Mata Sul, terra que tem muitas cachoeiras, terra das águas, a mínima é 19 graus e a máxima 28 graus. Já Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão, município perto de Triunfo, lá a mínima é 21 graus e a máxima 32 graus, portanto, no Sertão do Estado, em Santa Cruz da Baixa Verde. E agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição você vai ver que uma multidão conferiu ontem o último desfile natalino de mais uma edição do evento Encantos de Natal em Garanhuns. Estamos de volta com o seu AB1 e agora a gente vai dar um giro para ver o movimento do trânsito, começando por Santa Cruz do Capibaribe, capital da moda. Temos imagem nesse instante com câmeras de monitoramento, mostrando como é que está a movimentação na PR 160 em Santa Cruz do Capibaribe. A gente percebe que o clima lá está aberto, né? Está bem quente, a gente percebe sol forte em Santa Cruz do Capibaribe e a movimentação relativamente tranquila em Santa Cruz do Capibaribe. Agora são imagens ao vivo de lá e a gente vai mudar agora. De Santa Cruz do Capibaribe, a gente vai até o Agreste Meridional. Vamos ver como é que está o tempo lá em Garanhuns. Garanhuns que faz essa festa tão bonita, fim de ano. Olha que imagem bonita lá de Garanhuns, né? Está ali o céu com algumas nuvens, o céu azul. Também a gente percebe a predominância do sol lá em Garanhuns. E aí a gente tem inclusive a temperatura lá em Garanhuns, né? Agora está com cerca ali de 28 graus e à noite deve cair essa temperatura, chegar aos 19 graus. Está aí, portanto, as imagens ao vivo de Garanhuns, né? Que realiza o evento Encantos do Natal. Bom, e a gente segue aqui trazendo outras informações. E agora a gente vai falar sobre um outro tema. É que na noite de ontem uma multidão esteve nas ruas do centro de Garanhuns. A gente está falando sobre essa terra tão bonita, né? E essa turma esteve toda lá para acompanhar o desfile natalino da edição de Encantos de Natal. O evento encanta pessoas de todas as idades. O último desfile natalino estava marcado para as 6h30 da noite, mas bem antes disso, a multidão já tomava conta da Avenida Santo Antônio. Késia, que é de Garanhuns e mora em São Paulo há 11 anos, chegou cedo para garantir um bom lugar para a família. Olha, a cidade está simplesmente maravilhosa, muito bonita, muito cuidada também, né? E muito movimentada. Eu estou adorando. De Paulista, na região metropolitana do Recife, o publicitário Gabriel escolheu Garanhuns para passar o Natal com a noiva e a enteada. A ansiedade era grande para ver de perto o Papai Noel no desfile. A gente tá já a flor da pele aqui, ela já tá no aguardo do Papai Noel. E a gente na expectativa também junto com ela. Quando o Papai Noel saiu do Palácio Celso Galvão, sede da prefeitura, a alegria tomou conta da avenida. Cada cena do Bom Velhinho, um gesto simples, renovava a esperança de quem acompanhava o desfile.
gostou mais de quê? Eu gostei mais das luzes. E quer voltar outras vezes? Sim. Desde o início da temporada até o Natal foram 16 desfiles natalinos. Cada edição contou com 10 carros alegóricos e mais de 200 pessoas no corpo coreográfico. A iluminação fica na cidade até o dia 11 de janeiro, mas a saudade do Natal já começa a aparecer. Todas as noites do desfile natalino foram recorde de públicos, foram 15 desfiles realizados, encerrando nesta noite. Então a gente está muito feliz com essa expectativa que a gente puder atrair muitas pessoas, milhares de pessoas, superando a expectativa, como eu falei, claro, aquecendo e movimentando a economia da nossa cidade. Para José Ricardo, que acompanhou Encantos do Natal 7 vezes na edição 2025, quem não conseguiu ver o evento neste ano já recebeu um conselho: começar a se planejar para o próximo Natal. Perfeito, né? Sem comentário da cidade. Quem não veio, se organiza para vir no próximo ano, porque é muito bom. Foi bom. E muitas pessoas possam ter um Natal tão especial quanto o seu? Sim. Enquanto as luzes seguem acesas até janeiro, ficam as lembranças de um Natal vivido nas ruas, entre famílias, sorrisos e olhares atentos. Em Garanhuns, o Encantos do Natal se despede aos poucos, mas a magia promete voltar no ano que vem. Maravilha, o evento Encantos do Natal em Garanhuns, que atrai tanta gente, movimenta a economia também e, sem dúvida, movimenta os sonhos das pessoas que vão acompanhar essa festa tão bonita. E agora a gente vai direto para a redação para falar com Fábio Gomes. Ele vai trazer os principais destaques do nosso portal na internet agora. Fábio, boa tarde para você. Oi, Magno, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligado com a gente aqui nesse AB1 de sexta-feira. De destaque aqui no G1, Magno, infelizmente, a gente tem um caso de um acidente com vítima fatal que aconteceu na BR-232 ontem à noite aqui em Caruaru. Esse caso foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal. Infelizmente, uma mulher morreu. Ela foi identificada por Rosileide Feliciano Ferreira, de 44 anos, e ela estava na garupa de uma motocicleta. De acordo com a PRF, o condutor da moto perdeu o controle do veículo, subiu em uma calçada e atingiu uma mureta. A mulher, que estava de passageira, infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. O homem, devido ao impacto, ficou ferido e foi encaminhado pelo SAMU para uma UPA aqui da cidade. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado. Esse caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil aqui de Caruaru e será investigado pela Força da Polícia Civil para identificar todas as causas desse acidente. Magno. Fábio, a gente sempre fala aqui nessa época do ano sobre o amor, né, que se espalha no Natal, a confraternização, mas nem sempre ocorre dessa forma, né? Agora você traz, por exemplo, uma informação que lá no Recife, na ceia natalina de uma família, houve uma confusão, um desentendimento que terminou com uma pessoa morta. Exatamente, Magno. Infelizmente, uma pessoa morreu durante uma troca de tiros no Recife, 3 pessoas ficaram feridas. Inclusive, o G1 teve acesso a câmeras de segurança exclusivas que mostram o momento desse caso de violência. Esse homem que morreu, ele tem 38 anos, esse caso aconteceu no bairro 2 Unidos. A vítima fatal foi identificada por José Alex Rodrigues dos Santos e entre os feridos estão um adolescente de 12 anos, uma mulher de 33 anos e outro homem de 35. Até a última atualização dessa nossa reportagem, a Polícia Civil não confirmou a motivação do crime. Essas imagens mostram justamente o grupo em que essas pessoas estavam confraternizando. De repente é possível a gente ver uma correria e no canto inferior da imagem dá para a gente ver o momento em que um dos suspeitos aparece atirando contra essas pessoas. O G1 teve acesso ao boletim de ocorrência desse caso e a polícia disse que todas essas pessoas estavam reunidas para celebrar o Natal em frente à residência da vítima quando as pessoas chegaram atirando. Essas 4 pessoas foram levadas para uma UPA lá do município do Recife, mas infelizmente o José Alex não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A gente tem outras informações a respeito desse caso e a gente segue acompanhando também as investigações por parte da Polícia Civil. Magno. Imagens muito fortes, cena muito triste, Fábio. Obrigado pelas informações, até uma próxima. Obrigado, Magno. Boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde, Fábio. O ano está terminando e aí fica uma dúvida para alguns. É importante guardar os comprovantes das contas? Quem vai ajudar a gente com essa resposta agora é o repórter Jessé Acioli. Ele está chegando ao vivo agora para conversar conosco sobre esse assunto e vai trazer essas informações. Jessé, boa tarde para você. Oi, Magno, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Pois é, essa é uma dúvida muito constante, né, entre os consumidores, porque geralmente eu mesmo em casa
Meus pais me ensinaram sempre guardar para qualquer tipo de situação a nota fiscal, até para uma troca, um defeito, alguma coisa que você precise com aquele objeto, alguma coisa que você comprou. Mas diante dessa pergunta, a gente está aqui com um especialista em assuntos relacionados ao direito do consumidor, a advogada Bruna Braga, que vai nos ajudar nesse sentido. Bruna, em relação a essa questão da nota fiscal, eu guardo, não guardo, o ano está terminando, todas aquelas notas fiscais que eu guardei durante o ano, elas servem para o futuro? O que é que eu devo fazer com elas? Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Em relação à nota fiscal, é uma dúvida muito comum para os consumidores. A nota fiscal ela é um documento como qualquer outro. Então é super importante que o consumidor guarde a nota fiscal. Caso sejam aquelas notas que elas apagam com o tempo, é interessante guardar ou de maneira eletrônica, ou tirar uma cópia, ou escanear. E é importante a gente guardar, né, principalmente as coisas de maior valor, de bens duráveis, pelo menos por 5 anos. Quando a gente fala sobre a nota fiscal, tem a nota que se apaga, né? A gente tem que ter um cuidado. O que é que a gente deve fazer? A gente sabe que agora tem mais digital, está digitalizado, principalmente as compras na internet, elas já vêm no e-mail, então é mais fácil de guardar, mas aquelas que são fáceis de se apagar, o que é que a gente deve ter o cuidado, principalmente para se resguardar na hora de buscar nosso direito? Exatamente, veja, como eu disse, a nota fiscal é um direito do consumidor, né? Ele é um documento como qualquer outro. Muitas compras que a gente faz, principalmente as compras online, são tão comuns hoje, as notas fiscais já chegam diretamente no e-mail, então é nunca apagar, sempre deixarem guardadas. E caso você tenha, né, ainda de forma manual, nota fiscal, você pode tirar uma foto, fazer um grupo com você mesmo, guardar as notas fiscais ali, ou então tirar uma cópia e deixar guardado em casa. Uma outra dúvida que eu acho que deve ser comum à sociedade em relação à nota fiscal, o abastecimento do veículo, né? Eu vou abastecer, tem aquela nota fiscal, às vezes eu dispenso a nota fiscal. Em muitos casos, eu estou citando esse exemplo do posto, mas muitos casos são assim, a gente dispensa. É certo, é errado? O que é que a gente deve fazer nesse caso? Veja, a nota fiscal é um direito do consumidor. Todo consumidor ele tem direito à nota fiscal, inclusive, né, quando o lojista, quando o fornecedor, ele não emite a nota fiscal, ele está cometendo uma infração administrativa que pode, inclusive, repercutir numa multa. Então, assim, é interessante, sim, você receber a nota fiscal, mesmo que naquele momento, aquela compra que seja de pequeno valor, você não acha interessante, mas receba, é um direito do consumidor. Ainda falando sobre esse direito tão importante, digamos que eu comprei um objeto e aí perdi essa nota fiscal, o que é que eu devo fazer para resguardar o meu direito não tendo a nota fiscal? Veja, a nota fiscal ela é o documento que nós temos para comprovar o vínculo de consumo entre o consumidor e o fornecedor. Caso você venha perder a nota fiscal, você pode inclusive pedir uma segunda via e que tem que ser emitida gratuitamente. E caso você não consiga a segunda via, existem outras formas de você comprovar a compra, né? Como através do extrato, a fatura do cartão de crédito, através do comprovante de Pix, né? Existem outras formas, mas é sempre importante guardar a nota fiscal em caso de troca, em caso de vício do produto, né? Caso apresente algum defeito, para exigir garantias. Inclusive, a gente está muito ligado à nota fiscal para uma troca de um produto, mas existe a nota fiscal ali de um pagamento de um boleto, inclusive, né? A gente tem muitos boletos para pagar aí no início do ano, é preciso ficar atento também. Exatamente, é como a gente já falou, né? É guardar todos os comprovantes, pelo menos durante 5 anos. Por quê? Porque durante 5 anos a gente pode exigir alguns direitos, caso precise cancelar algum serviço ou exigir, né, alguma garantia. Bruna, muito obrigado. A gente já deseja, inclusive, um 2026 cheio de muita segurança também para o nosso consumidor. Eu volto contigo, Magno. Valeu, Gessé. Obrigado pelas informações. E olha só, o governo federal publicou uma medida provisória que autoriza a liberação de valores do FGTS para trabalhadores que optaram pelo saque aniversário. Lilian Oliveira conversou com o advogado trabalhista e traz informações sobre quem pode fazer o saque. A medida provisória autoriza, de forma temporária, a liberação do saldo do FGTS para quem já tinha optado pelo saque aniversário. Vamos entender um pouquinho como é que funciona, quem tem direito, com o advogado trabalhista Adriano Cabral. Doutor, explica pra gente, quem são as pessoas que podem fazer esse saque agora? As pessoas que podem fazer esse saque são as pessoas que foram despedidas sem justa causa entre 2020 até o dia 23 de dezembro de 2025. As pessoas que optaram pelo saque aniversário e têm um saldo da conta livre, ou seja, não fizeram empréstimos bancários, porque se fizerem empréstimo bancário haverá uma retenção do valor que foi dado de garantia. Antes da medida provisória é que, se o trabalhador optasse pelo saque aniversário, no momento que ele é despedido e precisa tanto daquela renda para viver os meses ou até às vezes um período mais longo
sem trabalho, ele usar o fundo de garantia para poder comprar, para poder proteger a sua família. Mas, como ele fazia o saque adversário, o saldo ficava retido e ele só tinha acesso a 40%. Doutor, vai ter um calendário para as pessoas que têm esse direito, né? O trabalhador precisa acompanhar como? Como é que ele faz esse pedido? No próprio aplicativo do INSS? Basta o trabalhador ter aquele aplicativo do FGTS, quem não é cadastrado, se cadastre logo que o dinheiro vai cair automaticamente na conta. Tanto agora, no dia 30 de dezembro, como o saldo restante lá no dia 12 de fevereiro de 2026. Então não precisa de correria para ir para a Caixa Econômica, nem lugar nenhum, vai ser automático. Muito obrigada pelas informações. Adriano Cabral é advogado trabalhista. Voltamos ao estúdio. Muito bem, muito obrigado. E agora a gente tem um momento WhatsApp. Hoje temos problema resolvido. No último dia 9, a gente mostrou aqui um vídeo enviado pela Kátia Siqueira. Na ocasião, ela reclamou de esgotos estourados no bairro Chique Chique, em Caruaru. No dia da exibição, a Compesa informou que o serviço estava na programação para ser realizado e assim foi feito. É o que a Kátia mostra no novo vídeo que ela mandou para a gente. Vamos ver. Oi, bom dia. Olha, estou aqui passando para agradecer, viu? A Compesa veio sim. Depois da reportagem, eles vieram e desentupiram os esgotos aqui. Muito obrigado a toda a equipe da TV Asa Branca. Olha aí que coisa boa, Kátia. Problema resolvido, a gente é que agradece. Nós ficamos felizes em ajudar. Olha só a rua como ficou limpa depois do concerto. A gente reforça que você também pode participar do Momento WhatsApp, basta gravar um vídeo mostrando o problema aí na sua rua ou no seu bairro e mandar para a gente. O número está aí na sua tela, é o 99198-8212. Mande para a gente aqui que a gente mostra e faz essa cobrança, né? Quem sabe a gente consegue te ajudar a resolver um problema que está te incomodando. Mande aí para o nosso telefone que a gente tem o maior prazer. E olha só, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem a AB Esporte. Nós vamos conferir então. Tem atleta do interior se preparando para uma importante competição nessa reta final do ano. De volta com o AB1, vamos então dar um giro para conferir como é que está o movimento do trânsito aqui em Caruaru. Essas imagens agora são ao vivo, a gente está acompanhando a movimentação na 15 de novembro, uma rua movimentadíssima aqui de nosso município, uma das principais do comércio. A gente percebe ali o espaço para os ônibus, para o transporte coletivo, que é muito importante em nossa cidade, e também aqui motos e carros, agora que abriu o semáforo, passando aí com uma quantidade maior, né? Então, naturalmente, muitas pessoas acabam indo fazer compras no centro da cidade. A gente percebe essa movimentação também de pedestres aqui em um dos lados da nossa tela. São imagens ao vivo, nesse momento, do centro de Caruaru, nossa querida capital do Agreste. Olha só, o ano novo está quase chegando e o planejamento financeiro é importante, mas como se organizar? Gessé Acioli está voltando ao vivo agora para trazer essas orientações para a gente. É preciso ter uma boa organização para que as coisas saiam conforme planejado. Nem sempre saem, mas se não tiver planejamento, eu acho que é pior ainda, né, Gessé? Sem dúvida, Magno. A gente volta, há pouco falávamos sobre essa organização, né, relacionada às notas fiscais, principalmente nota fiscal do que a gente vai pagar nesse início de ano. A organização financeira é tudo para terminar o ano, iniciar o ano bem, já que a gente tem tantos boletos para pagar no começo do ano. E essa organização financeira é tão importante. Por isso que a gente vai contar aqui com a ajuda do José Siqueira, que é consultor financeiro, e vai nos ajudar a entender o que é que a gente pode fazer para ter uma vida financeira mais organizada no início do ano, já que o ano está batendo a porta aí, 2026. Boa tarde. Boa tarde, Gessé. Boa tarde, meu amigo Magno. Se queira ou se não queira, eu estou aqui novamente, né, Magno? Olha, eu começo com a teoria dos 3S e 3G. Sabe a teoria 3S e 3G? Saber ganhar, saber gastar e saber guardar. Então, isso é fundamental. Então, eu tenho duas classes para orientar nesse sentido. A primeira classe é o assalariado e a segunda classe é o empresário, obviamente, que ele tem, ou se ele não tiver, mas deve ter, uma retirada de prolabore fixa para não sangrar a sua empresa. Então vamos lá. Qual o primeiro momento? O primeiro momento é você ter na ponta da caneta o seu orçamento pessoal. Esse seu orçamento pessoal é que vai direcionar o que você vai saber guardar lá no final. Então, mas para que isso aconteça, é importante que
você dimensione dentro do seu dia a dia, ou seja, no final de cada mês, você trabalhar o seu orçamento em cima de 70% da sua renda. Ou seja, se você tem aquele salário lá de R$5.000, você vai trabalhar 70%, é R$535, R$3.500 para direcionar a sua despesa pessoal. Por quê? Porque você precisa fazer uma poupança para aquelas despesas eventuais que muitas vezes a pessoa diz, mas é uma vez no ano. Sim, mais uma vez no ano, mas às vezes a despesa é um pouco alta. Aí você precisa trabalhar isso aí durante o ano inteiro, fazendo essa poupança, que não é o investimento, é uma poupança para esses pagamentos que você vai ter, que ele é uma única vez ou 2 vezes no ano. Tipo matrícula de filhos, o IPVA do veículo, é o seguro do veículo e assim por diante. A não ser que você pague parcelado, aí é outra história. Mas é importante que você tenha esse orçamento para que assim você possa direcionar. Aí, eu quero fazer uma viagem. Lógico, aí se você se programa com antecedência, você trabalhando em cima desse seu orçamento, aí você vai realmente conseguir fazer aquela viagem. Então, se você comprar a passagem parcelada, logicamente vai entrar dentro do seu orçamento, que seria uma parte daquela parcela da poupança. E se você vai comprar à vista, você vai já tirar do que você gastou anteriormente. Ou seja, você precisa administrar de uma maneira tal para não se sacrificar, ou seja, gastar o que você ganhou. Mas aí eu ainda digo outra coisa, quando você saber ganhar, você muitas vezes tem uma boa oportunidade de ganhar algo mais, se você é assalariado, por exemplo, e você tem uma especialidade e não está explorando 100%. Então você pode trabalhar em cima daquilo ali. Eu conheci, por exemplo, uma enfermeira que ela trabalhava naquelas escalas, quem você sabe, enfermagem trabalha uma escala 36 por não sei o que e tal. Então ela sempre tem alguns dias de folga. E ela era professora antes de ter passado naquele teste ou naquela qualificação para ela ser enfermeira. Então ela poderia e fazia isso, dar aulas particulares. Ou seja, há um adicional na sua renda. Então, isso é importante. Então, o saber ganhar é isso aí. Eu conheci outra pessoa que era habilidoso demais em fazer um artesanato. E ele tinha um trabalho fixo, mas ele, nas horas vagas, ele também fazia aquele artesanato. Para quê? Para que ele tivesse um adicional na sua renda. Então, isso é saber ganhar. Organização é tudo, não é isso? José Siqueira, muito obrigado pela participação conosco. Eu volto contigo, Magno. Obrigado, Gessé. Obrigado também a José Siqueira, que está sempre participando conosco aqui, trazendo informações importantes para quem acompanha os nossos telejornais. Valeu, Gessé. E olha só, agora nós vamos para o AB Esporte, porque tem atualização sobre as obras no estádio Lacerdão. Herbert Ramos está ao vivo com a gente, traz os detalhes sobre essas obras. Boa tarde para você, Herbert. Olá, Magno. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligadinho aqui no AB1. A gente segue acompanhando as mudanças no estádio do Central, o Lacerdão, monumental da avenida, como é conhecido por muitos torcedores. E a novidade é que a instalação do novo gramado do Lacerdão foi remarcada para janeiro. Segundo apurou a nossa equipe, a nova grama deve ser colocada no dia 5 do próximo mês, na primeira semana de 2026. O prazo anterior indicava uma atualização na primeira semana após o Natal, mas, segundo a diretoria da Patativa, o período de festividades, agora Natal e Ano Novo, consequentemente alguns feriados, acabaram deixando as mudanças para o dia 5 de janeiro. O local está passando por uma série de alterações desde setembro. Além da nova grama, a diretoria pretende fazer a manutenção das arquibancadas e instalar um sistema de iluminação de LED. A partida entre Vitória e Náutico, válida pelo Campeonato Pernambucano, que a gente divulgou aqui no AB1, segue mantida para o estádio. Está marcada para o dia 1º de fevereiro. Então, torcedor do Central, atualizações sobre o estádio apenas em janeiro, mas tudo dentro do esperado pela gestão do clube. Já para a torcida do Náutico, principalmente a torcida alvirrubra aqui do interior, podem ficar tranquilos que o jogo contra o Vitória deve mesmo acontecer aqui em Caruaru. A gente segue lembrando da parceria entre Vitória e Central, que foi firmada em novembro e serve para o empréstimo de jogadores e também prevê essa utilização do Lacerdão pelo time de Vitória de Santo Antão. A gente vai seguir acompanhando esses preparativos do estádio para receber os compromissos oficiais no ano que vem, Magno.
É isso. Falando de preparativos, né, Herbert, já que estamos nessa reta final do ano, tem atleta do interior de Pernambuco aqui de olho em uma competição importante, nacional, nessa reta de fim de ano. Conta pra gente. Magno, esse é o caso da atleta de Santa Cruz do Capibaribe, Fernanda Oliveira. Ela é destaque pela história de conquistas, superação e também pela participação garantida no pelotão de elite da corrida São Silvestre em 2025. Vamos conferir um pouco da trajetória dela na reportagem de Matheus Antunes. Um sonho que levou 32 anos para se concretizar. Uma mulher que não se deixou vencer por uma doença cruel e silenciosa. Uma inspiração que trocou o sedentarismo pelos desafios das corridas de rua. Aos 32 anos, Fernanda não é apenas mais uma corredora. Ela foi aprovada para competir no pelotão de elite da São Silvestre, a corrida de 15 quilômetros que ocorre em São Paulo no dia 31 de dezembro. Ao lado dela estarão as melhores atletas do mundo. Essa São Silvestre a gente vai com aquele friozinho na barriga por estar estreando entre as melhores atletas. Você está ali entre as melhores não é fácil. E próximo ano, se Deus quiser, a gente vai buscar de novo e vai buscar outras provas que a gente possa estar assim entre as melhores também. E também uma felicidade e um orgulho de representar Pernambuco e o interior. É uma felicidade muito grande você carregar no peito o nome de uma cidade, o nome de toda uma população, Pernambuco, nosso estado, né? E a gente vai estar aí representando, dando nosso melhor. A rotina de Fernanda exige muito mais do que preparo físico. São horas de treino, disciplina e renúncia para que ela chegue pronta numa das corridas mais difíceis do mundo, a São Silvestre. Para além das corridas, ela tem outra função. Fernanda é contadora, pós-graduada na área. Divide o tempo entre planilhas, prazos e reuniões, mas nunca abriu mão do esporte. E como é que ela consegue dividir isso tudo, hein? É muito difícil você fazer a conciliação, porque você tem que adequar todo o seu treinamento para antes de você ir trabalhar, então se torna uma rotina muito cansativa, porque você vai ter que acordar cedo para você efetuar seus treinamentos, em seguida você já vai e tem todo aquele processo de você fazer tudo, um se vira nos 30. Claro que para chegar onde ela está, muitas coisas tiveram que mudar. Treinos, dieta, disciplina, o que para ela era muito difícil no início. No começo é bem difícil, devido à rotina que eu tinha, porque eu era uma pessoa completamente sedentária, mas eu tive que ter muita força de vontade e muita determinação e eu consegui me encontrar na corrida de rua. Então, a partir daí, eu comecei a participar de várias competições de corrida de rua e cada vez me sentindo mais feliz em estar participando e estamos seguindo aí. Mas quem vê ela assim hoje nem imagina que tudo começou como um ato de resistência, de luta contra seus próprios medos. 6 anos atrás, Fernanda era sedentária e foi diagnosticada com síndrome do pânico, o que impedia que ela conseguisse reagir. E foi o esporte que ajudou Fernanda a vencer a sua própria mente. E ela venceu. E hoje é campeã de diversas provas pelo estado. É conhecida no meio das corridas. O currículo é extenso. Cada vitória carrega o peso do pertencimento e da superação. Eu iniciei na corrida de rua devido à síndrome do pânico que eu tinha. Eu passei por um tratamento durante 3 anos e eu tomava mais de 2 tipos de medicação. Então fazia acompanhamento com psicólogo e psiquiatra e foi justamente através da corrida que eu consegui me sobressair das minhas crises de pânico. Na São Silvestre, o cronômetro vai marcar o tempo, mas a história de Fernanda Oliveira já estava gravada muito antes da linha de chegada, porque há vitórias que não cabem em medalhas, e a mais importante ela conquistou: seguir em frente, recomeçar sempre que for preciso. Uma lição para todos nós: desistir jamais. Carretada a história da Fernanda, né, rapaz? E não é lugar comum dizer que o esporte salva vidas, que o esporte é bom para a saúde, né? Porque de fato é mesmo, né? A gente vê exemplos como esse da Fernanda e percebe que diferença faz na vida das pessoas, né, Herbert? Com certeza, Magno. A gente vai seguir acompanhando aí a história da Fernanda e torcendo, né, por um bom resultado dela e de outros atletas aqui do interior. Principalmente, né, os atletas
profissionais, mas também tem uma turma que gosta de praticar uma atividade física, mesmo de forma amadora, Magno. Até porque fazer exercício físico regularmente é fundamental para manter uma boa qualidade de vida e também poder realizar outras melhorias na saúde. Simbora conferir na reportagem a seguir. Dezembro começou com novidade na rotina de Malu: treinos de musculação. Aos 36 anos, é a primeira vez que ela se matricula numa academia. O incentivo veio da família, que já se exercita, e do próprio peso na balança, um pouco acima do costume. Ela procurou um lugar perto de casa e um horário conveniente para malhar. Eu não sou uma pessoa muito de exercício, assim, na vida. Mas cheguei num ponto, assim, que estava muito sedentária. E teve um estímulo do meu pai, né? Só que ele já vinha para academia, que é perto da minha casa, assim, 2 esquinas. Para criar essa rotina, já que você não gosta, eu acho que você tem que criar facilidades para te ajudar, né? A não criar desculpas, assim. Malu treina numa academia em Boa Viagem, na zona sul do Recife, registrada no Conselho de Educação Física. Essa é a primeira dica para os iniciantes: buscar um espaço regularizado. É possível consultar no site do Conselho www.cref12.org.br. O ideal é fazer uma avaliação física e definir o objetivo do treino, seja emagrecer, aumentar a massa muscular ou melhorar o condicionamento físico. O aluno iniciante, um erro comum é copiar o treino da internet, né? Às vezes um amigo, ele entrou e um amigo já está 1 ano, 2 anos treinando. Então ele quer pegar aquela carga, ele quer fazer aquele exercício, né? Então ele não pode esquecer, né, de fazer a avaliação, procurar um profissional de educação física, né? Ele é o profissional responsável por fazer essa avaliação, né? Tem a questão da individualidade biológica. Hugo indica que os alunos evitem roupas apertadas e de tecidos grossos, como calça jeans. É importante usar tênis confortável, nada de sandálias ou sapatos abertos. Malu está tentando criar o hábito de frequentar a academia todos os dias da semana. Um dos desafios é encarar as dores musculares. Enfim, a academia vai doer e o doer é bom, né? Porque você está trabalhando teus músculos e tal. Eu acho que os teus treinadores assim, da academia que te auxiliam, são simpáticos contigo, conhece você, que você não tem essa habilidade, te auxilia naquele primeiro momento, e aí você vai criando hábito e você já sabe de cara para onde ir. É bom pegar leve no comecinho, sem treinos muito longos ou intensos demais para evitar fadiga. E o dia de descanso também faz parte. O iniciante, ele já vai ter uma dor leve, normal na musculatura, faz parte. Então, quando essa dor ela é aguda, né? Ela é articular, ela vai para a articulação, então ele com certeza deve ter exagerado, né? E isso atrapalha até a adesão, né? É importante se hidratar durante os treinos, especialmente agora no verão. Procurar um nutricionista é essencial para ajudar a alcançar o objetivo desejado com os treinos. Acontece muito o aluno iniciante no primeiro dia, na primeira semana, ele já pergunta: e o suplemento que eu tomo? Então, assim, existem realmente muitos suplementos bons, né, com comprovação científica, mas o nutricionista é o profissional responsável por fazer essa prescrição, né, se é antes do treino, se é depois do treino. Com a virada do ano, é comum as pessoas incluírem nos planos uma vida mais saudável e a musculação entrar na lista de atividades. De forma recorrente, aumenta de 20% a 30% o número de matrículas. E vale salientar que muitos alunos estão matriculados, mas não vêm. Porque o que de fato faz a diferença no treinamento físico é a constância. Muita gente vem para dentro da academia ou fazer esportes, não apenas para cuidar do corpo, mas cuidar da mente como uma forma de cuidar para o futuro, sabe? Para ter uma longevidade, uma qualidade de vida melhor. Show, sedentarismo. Fica o convite para todo mundo ligadinho no AB1. Quem sabe entrar no foco em 2026 e praticar exercícios em busca de uma vida mais saudável. Fica o convite também para todo mundo acessar o GE Caruaru e região com atualizações sobre o esporte regional. Magno, convite para você. Entra no foco em 2026. Vou ficando por aqui. Até a próxima, meu amigo. Valeu, Herbert. Um abração, meu amigo. Até a próxima.
E olha só, último intervalo. Na volta a gente tem novidades sobre a segunda edição do projeto Reformando Sonhos. Vamos ter também o Som e Sotaque com os cantores Antônio Neto e Alan Alves. Posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida... AB1 de volta e agora a gente vai ao vivo até o Parque 18 de Maio, porque o comércio voltou ao horário normal nesta sexta-feira. Joel Almeida está ao vivo por lá, acompanhando tudo. Boa tarde para você, Joel. Boa tarde, Magno. Uma ótima tarde também para você que está com a gente aqui no nosso AB1. Olha só, eu falo aqui da Avenida Lorival José da Silva, principal aqui da Feira da Moda de Caruaru. Por aqui, movimentação até considerada um pouco boa, como dizem os feirantes, viu? Olha só, pouco mais de meio-dia, pouca gente agora, mas a gente vê que esse movimento ele se intensifica, né? Dependendo do horário, a gente está aqui desde cedo e a gente pode perceber que essa movimentação realmente está bem legal hoje, por mais que hoje não seja um dia de feira. E olha só, o pessoal está em busca, principalmente nessa sexta-feira, dessas peças aqui, ó, mais para o ano novo. Aqui o amarelo manteiga, que aí, ó, tá em alta nessa estação. Tudo bem? Boa tarde, como é seu nome? Alex. Alex, o pessoal tá vindo procurar mais roupa para o fim de ano, né? Sim, a demanda esse ano deu uma variada, mas a procura tá grande. A partir de agora, vocês fecham hoje de que horas e semana que vem, como é que vai ser o funcionamento? A gente está funcionando horário comercial. De 8 às 5, 5 e meia. E a partir da semana que vem a gente funciona até a quarta-feira, que é a véspera, que pega de 8 até as 3 da tarde. Aqui o pessoal pode encontrar uma roupa assim, um look, vestido, macacão, a partir de quanto? Cara, aqui você vai encontrar calças a partir de 65, vestidos a partir de 65. Tem aquela peça mais espojada, aquela peça mais tradicional. Também tem aquela peça mais arrojada. E já sai assim, ó, com o ferro passado, que bom, boa movimentação para vocês, boas vendas. Tem também o tradicional jeans, né, que não pode faltar nesse período. Tem também a moda feminina, essa chamada de modinha com essas blusas, tem esses vestidos aqui, ó, parece um lurex, um canelado, né? Tudo bem, boa tarde. Muita peça aqui, a partir de quanto o pessoal pode encontrar aqui, roupa? Nós temos bode de R$35, temos blusas de R$30, temos também os vestidos. É uma variação muito boa para feminino. E fecha hoje, fecha daqui a pouco, volta semana que vem? Não, nós estamos abertos até às 17 horas, até a próxima quarta-feira, dia 31. Uma ótima oportunidade, então, para que as pessoas possam garantir aí o look de Réveillon aqui no Parque 18 de Maio. Só lembrando que não é dia de feira, não é habitual, né? E aí, mas o pessoal está aqui aberto para atender o cliente até a quarta-feira, dia 31. Magno. Valeu, Joel. Muito obrigado pelas informações trazidas aqui para o AB1. Olha só, o projeto Reformando Sonhos está na segunda edição e vai ter novidade amanhã aqui na tela da Asa Branca. Entenda na reportagem. Reformar ou renovar um cantinho da casa é o sonho de muita gente. Mas diante das condições e o financeiro limitado aos gastos do dia a dia, nem sempre é possível realizar essas mudanças na casa. Por isso, o projeto Reformando Sonhos da TV Asa Branca, junto com parceiros, chega à última etapa da edição deste ano com a entrega das reformas em ambientes de 3 residências de Caruaru. O projeto tem a condução da jornalista e apresentadora Marcela Calado, que mais uma vez acompanhou de perto todo o processo de escolha e execução. Olha, são 3 famílias lindas, são 3 famílias diferentes, com sonhos diferentes, incômodos diferentes, né? Uma sala, um quarto e um banheiro. Então, elas vão poder se emocionar bastante, vão ver que, de fato, as famílias elas vão mudar alguma coisa na vida através daquele projeto, através daquele cômodo reformado. Porque o sonho vai ser realizado e a mudança vai vir também. Marcelo é gerente da Casa Nova, loja especializada em material de construção, e que forneceu todo o material para a realização das reformas. É muito positivo para a gente, né? Reforça cada vez mais o nome Casa Nova Construção, que já está aqui no mercado há mais de 25 anos. E é muito positivo a gente ajudar a realização
desse sonho dessas pessoas. E Ali, que é gerente na AD Magazine, conta com alegria como foi o processo de elaboração dos cômodos reformados, que contarão com utensílios e acessórios da loja. Aqui na AD Magazine a gente trabalha com tantos itens, a gente consegue transformar tantas famílias, o pessoal vindo na loja comprar, e a gente conseguindo transformar 3 famílias e eles conhecendo e transformando o sonho deles, fica muito feliz a gente fica muito emocionado. Para os parceiros que estiveram juntos nessa edição do projeto, a importância de contribuir com a felicidade das pessoas é imensurável. É muito satisfatório para a gente fazer parte da realização dos sonhos dessas pessoas. Muitas famílias eles não conseguem proporcionar isso para os filhos, para os netos, e a gente conseguindo participar disso, a gente fica muito feliz. Entre os cômodos reformados estão sala, quarto e banheiro, que foram escolhidos por cada família contemplada. As reformas tiveram a assinatura do arquiteto e urbanista George Cazé. No próximo sábado, dia 27, acontecerá a exibição da entrega e de todo o processo de reforma dos cômodos, dentro do programa Chega Junto, onde o telespectador da TV Asa Branca vai poder conferir tudo desse presente especial de Natal. Já amanhã tá imperdível, viu? E vamos de música agora, com o Som e Sotaque. No Som e Sotaque de hoje, nós vamos receber os cantores Antônio Neto e Alan Alves. Acompanhem comigo. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, em todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Família, sextou com esse de som gostoso, que som divino, com ele, Antônio Neto. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, meu irmão, o convite. E ele, meu irmãozinho também, Alan Alves. Prazer, que satisfação, viu? Ó, vamos começar falando de música. E a música que toca a alma. E a gente sabe que a música cristã é muito mais do que acorde, melodia, letra. Ela é uma música que cura. E ela é uma música que tem um poder gigante. Então, Neto, me fala como foi que essa música cristã, como foi esse... Eu acredito que a gente não escolhe a música, inclusive essa atmosfera que escolhe a gente. Exato. Para mim, foi desde sempre. Eu costumo dizer que a música cristã está na minha vida desde sempre, né? Desde muito jovem, sempre cantando na igreja, e tomei a decisão de dizer assim, não, vou seguir por esse caminho, né? A música cristã. De fato, a música, quando fala de Deus, ela tem uma missão diferente, como você muito bem disse, né? Não é só o tocar, não é só o cantar, né? A gente tem a missão de tocar as pessoas através da música, né? Isso, que bom. Amém. Alan, claro que não é diferente, né? Com você também. A gente estava trocando uma ideia aqui e a gente sabe o quanto é importante a música cristã enquanto ela muda. Me fala também como foi esse chamado que você... Douglas, interessante que eu tenho uma história que eu acho que você até lembra. Quando a gente participava da mesma igreja. Sim, sim. E numa apresentação do Dia dos Pais. Dia dos Pais, exatamente. Eu fui convidado por um dos líderes do ministério de lá dessa igreja para compor. A primeira criança, né, tinha 11 anos mais ou menos de idade, primeira criança que iria compor um ministério de louvor junto com aquele corpo, né, de pessoas que estavam cantando naquele lugar. E nasceu justamente nesse momento aquela vontade, né? Desde casa, o meu pai, ele sempre tinha instrumentos disponíveis pra gente. E eu tenho um irmão até que toca praticamente todas as coisas que você conhece. Sim, exatamente. O Andreison. E assim, começou isso dentro de casa, dentro da essência de casa mesmo. E acabou chegando nesse momento aí. E o interessante é que não foi uma música que ele veio cantar já pronta. Foi numa apresentação dos pais que ele também foi composto dessa música. Então, ó, que satisfação ter vocês aqui nesse dia tão especial que a gente precisa por mais dias assim. Verdade. Alan, canta pra gente, por favor, Alan. Tua presença é tudo que mais desejo aqui. Tua presença acalma
a minha alma aflita. Tua presença sustenta-me quando já não há mais forças. Tua presença me leva às tuas águas tranquilas. É a presença do nosso Deus. Tua presença é tudo que eu preciso. Tua presença acalma o meu coração. Tua presença é tudo que eu preciso. Tua presença acalma o meu coração. Não quero viver pelo que pode fugir de minhas mãos, mas quero viver pela sua imensidão. Passei a noite a jogar a rede ao mar e decidi voltar à praia, e lá estavas a me esperar. E ao me encontrar, me pedes pra lançar a rede ao longe. Não há nada que o meu Deus não possa fazer. Em seu nome há poder pra quebrar cadeias. Não há nada que o meu Deus não possa fazer. Enfermos são curados, vidas restauradas. Eu posso declarar: viverei em milagres, eu andarei em milagres, eu cantarei em milagres, eu creio. Você pode declarar, você que conhece, declare: viverei em milagres, eu andarei em milagres, eu cantarei em milagres, eu creio. A hora já chegou, não há mais condenação, as cadeias se quebrarão. Diante do grande eu sou, a hora já chegou, não há mais condenação, as cadeias se quebrarão. Diante do grande eu sou. Que bom! Família, tudo que é bom dura o tempo necessário para se tornar inesquecível. E eu queria, antes de a gente cantar a última música, mas eu queria que vocês apresentassem, por favor, quem está acompanhando vocês aqui. Nosso irmãozinho Éder que está aqui. Esse cidadão aqui atrás, Éder Silva, meu irmão, né? De caminhada já há um tempo. Foi o compositor da música que eu cantei agora há pouco, né? Que é Eu Pedro, o nome dessa canção. Que ela participou no festival, o maior festival de música católica do Brasil, né? Que eu tive a alegria de ser dos 6 finalistas. Parabéns. Foram 543 inscrições e eu fui um dos 6 finalistas. Foi uma alegria muito grande. Muito. Né? E é meu irmão, de sempre, de todas as horas. Estamos sempre juntos. Amém, amém. Alan, fala quem está contigo aí, por favor, irmão. Mais que um amigo, um irmão, é o Açoeiro que está ali. Inclusive, ele é dono aqui do proprietário do EG Records. E ele sempre me acompanha e já de longa data, né, Açoeiro? De longas datas.
a gente não só um relacionamento musical, mas vai além, sabe? Não tem aquele amigo mais chegado que irmão. Exatamente, sei sim. Pronto, esse é o que eu qualifico o meu amigo Açoeiro David, produtor aqui da região. Amém, família. Ó, semana que vem tem mais Som e Sotaque, mas a gente não pode acabar esse programa sem música pra vocês. Vamos cantar? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele vive. E daqui a pouco tem um Panorama CBN. A conversa de hoje será com o cantor Antônio Neto. O Panorama começa às 2 horas da tarde na rádio que toca notícia. Assim a gente encerra mais uma edição do AB1. Lembrando que logo mais estaremos juntos novamente no AB2. Super abraço, até lá!